Elina e Suzano estão aqui? Glória a Deus, uma alegria imensa. Infelizmente, nós abrimos nossas Bíblias no livro de... acho que eu estou distante o suficiente, né? Lucas. Glória a Deus. Quantos minutos? Oi? 50. Acho que não vai precisar disso tudo, não. Vamos ver, né? Pode. Em diante. Espero que Deus possa marcar o coração de cada um no retiro. Retiro é um tempo bendito de Deus. Retiro vai ter época que não vai poder aproveitar. Nós estamos há 26 anos na igreja, servindo a Deus, e tudo começou no retiro. Há 26 anos atrás, bêbado, falido, sem nada, os últimos, se eu não me engano, R$20 no bolso. Deus falou comigo assim, ninguém me convidou para ir no retiro. Pega esses R$20 e vai no retiro. Eu tinha gastado toda uma rescisão de um trabalho, tudo em coisas erradas. Tinha 19 anos de idade. E eu fui para um retiro totalmente com ressaca, né? E de carnaval, e larguei tudo e fui. Ali Deus começou a trabalhar na nossa vida, ali Deus começou... Pastor, o senhor mudou de vida num minuto? Não. Eu que estava atrapalhando o retiro, mas Deus estava me alcançando. Nós conhecemos umas moças lá de Campinas, elas caíram na besteira de chamar os... Eu tenho vivido uma vida nova diante de Deus. Deus restaurou minha vida. Eu tinha os últimos R$20. E eu cheguei do retiro, alguém batendo na minha porta dizendo assim, me falaram de você e eu quero que você vá trabalhar comigo. E eu tinha saído de uma... tudo estava fechado. A partir do momento que eu dei um passo para buscar o Senhor, Deus sabe daquilo que nós precisamos, Deus sabe daquilo que você precisa, Deus sabe daquilo que é a tua necessidade. Então as coisas, a Bíblia diz assim que as bênçãos vão nos alcançar. Eu corri atrás das coisas e elas não as alcançavam. Quando eu busquei ao Senhor, há 26 anos atrás, totalmente, ninguém da minha família me chamou para ir no retiro. Talvez era como um Davi, né, que ninguém acreditasse. Mas Deus estava me chamando. Todos os lugares que eu ia, os piores lugares do mundo, Deus falava, o que você está fazendo aqui? E para muitos eu era um perdido, mas Deus estava me chamando. Então eu louvo a Deus pelo retiro, pela oportunidade que você tem de estar aqui a ter um conhecimento ruim, que não precisava ter. Eu louvo a Deus, uma das coisas que eu nunca andei no caminho da droga. Eu não sei onde tem, eu não sei como é que faz, eu não sei quem é, eu não sei quem mexe, eu não sei nada disso. Eu nunca soube, dificilmente, porque as pessoas vão, parece que puxa as coisas, né? Sabe onde que vende, sabe onde que não sei o quê, sabe quem, sabe todo mundo, né? Nós não precisamos conhecer. Nós precisamos conhecer o bem. O grande erro de Adão e Eva foi querer conhecer. Vocês conhecem só o bem, né? O dia que comesse daquela árvore, conheceria o mal, né? E fizeram um grande erro na vida, na história da humanidade, quando conheceram o mal, né? Através da desobediência. Nós não precisamos ser rebeldes, nós podemos ter uma vida
de honra, nós podemos ter uma vida reta e viver o melhor de Deus. Nós não precisamos passar por mancha, nós não precisamos passar por mácula. Você que precisa tomar decisões na tua vida, vá para o lado aonde não tome decisões a trazer sangue para a tua vida. Davi quis construir o templo e Deus disse que não poderia porque nas suas mãos tinha muito sangue. Pastor, Deus tem me honrado, mas é luta. Peça para Deus para te guiar pelo caminho da paz. Peça para Deus para te tirar das contendas. Peça para Deus para te tirar de você ser uma pessoa complicada. Toda hora está gerando problemas, porque não sei o quê. Porque, pastor, eu sou assim. Não, tem um caminho mais fácil. Tem um caminho aonde você não se enrola com problemas e Deus tem que ficar ali trazendo. Mas, pastor, Deus me honrou, mas teve mácula, teve mancha. E é isso que nós estamos vendo agora na vida desse jovem, aonde ele faz uma escolha e ele vai se afastar do pai. Ele vai se desconectar. Ele vai sair da presença do pai. E nós pensamos, meus irmãos, que aí no mundo, talvez seja uma grande dificuldade a cada dia, está se tirando o que Deus faz pelo homem e colocando a cada dia que é um mérito humano. E eu acredito no mérito humano. Do jeito que Tiago falou. O que adianta eu ter fé se eu não tiver as obras? Então, meus irmãos, não adianta nada eu disser que tenho fé e eu não praticá-la. Não adianta nada eu disser que eu creio em Deus e quando eu saio da igreja eu não me lembro a palavra que Deus me deu para andar nela. A palavra que Deus nos dá no domingo é a direção, com certeza, para tomar todas as decisões e enfrentar as lutas da semana. É o alimento que Deus nos dá para nós podermos tomar as decisões. Então, mas o mundo a cada dia está tirando Deus da nossa, do centro da nossa vida e colocando você. Então você faz uma faculdade, você faz isso, você faz aquilo outro, e automaticamente você não precisa de Deus. E nós vemos na vida desse jovem, meus irmãos, que nós precisamos sim, nessa parábola, está ilustrando como nós precisamos de Deus e afastar-se de Deus é abrir mão de uma proteção, é abrir mão da bênção que vai fazer com que a tua vida vá bem. Tudo estava indo tão bem, e ele toma uma decisão, vou me afastar, vou me desconectar. Por quê, pastor? Porque algumas coisas, isso não acontece no dia. Isso não acontece, olha, pastor, naquele dia ele tomou essa decisão, não. Acontece quando eu vou me afastando e vou deixando com que as coisas no plano horizontal comecem a tomar parte da minha vida. Meus irmãos, eu não sei quantos têm dificuldade hoje. Trabalho hoje, eu não trabalhei só de noite, eu trabalhei de manhã, de tarde, de noite. E hoje é difícil você sair, hoje é difícil você parar. E principalmente quando você tem um pouquinho de destreza em alguma coisa, meu Deus do céu. E quanto a arrependimento é fazer com que você não tenha tempo para aquilo que na verdade você tem. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que vive tudo na imaginação, mas não vive na realidade. Porque quando vai enfrentar é difícil. Quando vai enfrentar, tem dificuldade. Parece que o mundo é tudo numa fantasia. O mundo vive debaixo de uma ilusão maravilhosa e nos propõe uma ilusão. Quando eu olho para a minha realidade, para que você não caia, para que você não erre, nós vamos ser avisados. E não vamos deixar com que, meus irmãos, tudo isso vá nos puxando, vá nos tirando. Aquele jovem tomou a decisão, não naquele dia. Tomou antes. E eu vim falar hoje, nós não desconectamos quando saímos da igreja. Quantos de nós estamos desconectados dentro da igreja? Quantos de nós estamos desconectados porque as coisas já nos levaram embora? E nós estamos esperando que o pastor venha cobrar, nós estamos esperando que o chefe venha cobrar, nós estamos esperando que o meu pai venha cobrar, nós estamos esperando que a minha esposa venha cobrar. Meus irmãos, quando nós mesmos sabemos que nós estamos ausentes, nós estamos sendo desconectados pelos problemas ou pela vida moderna que nós estamos vivendo nos dias de hoje, e nós precisamos nós mesmos diante de Deus, não alguém te cobrar. Porque, meus irmãos, eu vi Davi vivia sozinho. E às vezes ser sozinho
Não é ruim. Porque você tem uma total dependência de Deus. Estava todo mundo no exército, meus irmãos. Patente, todas as patentes. Descia Golias, olhava para quem queria enfrentar, meus irmãos. Eu não vou não, eu não vou não, eu não vou não, eu não vou não. Ninguém ia. Por quê, meus irmãos? Estava todo mundo debaixo de um mesmo sistema. Todo mundo debaixo de um fracasso, de que não quer enfrentar, porque... Mas todo mundo não enfrenta, pastor. Lá na escola, se você levanta a mão para responder as coisas, todo mundo já dá risada da sua cara. Não é assim? Mas responder ao professor, meus irmãos, é dizer que você tem vontade de aprender. Na minha época era assim. Eu ainda estudo até hoje, estou no 4º ano de faculdade. E, pela misericórdia de Deus. E, meus irmãos, nós vamos lá para aprender. E há algo, um conteúdo que nós vamos absorver para poder ser mestre naquilo. Para poder ser destro naquilo. Para poder ter sabedoria naquilo. Eu não vou fazer porque ninguém faz. Isso aí é o exército de Saul, meus irmãos. Tem um Davi que vive uma dependência de Deus e uma conexão com o Senhor, que, meus irmãos, ele não faz parte de um sistema que está desconectado. Ele faz parte de um sistema... não paro com a namorada, não paro... Meus irmãos, nós vamos ver, nós, muitas das vezes, estamos vivendo uma alienação. E o que é uma alienação? É eu pegar uma ilusão e fazer dessa ilusão meu mundo. Hoje, se você pegar, meus irmãos, e quiser assistir série, o dia inteiro, a noite inteira, você vai viver de série. Se você tiver um pai que te banca, né? O duro é quando o pai morrer. Todo mundo estava no mundo. Todo mundo estava lá intertido no mundo. Mas para aquele jovem, ir para longe do pai, é como uma ovelha que sai, meus irmãos, ali e vira uma presa fácil. Eu acredito que há pessoas que têm um chamado. Eu acredito, meus irmãos, que Deus tem algo na nossa vida. E nós somos muito cobrados quando vamos dar um rolezinho, quando vamos sair. Para nós é diferente. Eu fico imaginando, meus irmãos, ele poderia dizer assim, aquele filho pródigo, ele poderia dizer assim, por que só comigo que não está dando certo? Porque a impressão que eu tenho é que o mundo estava vivendo. E ele começou a afundar. Eu vejo essa história, a minha história. Todo o esforço humano que eu pudesse fazer, meus irmãos, existe um mundo espiritual onde o inimigo não quer que você vá para frente. E você está desconectado. Mas você estudou, mas você está desconectado. Você é presa fácil, mas você é inteligente, você é rápido no raciocínio, mas você não está na presença do Senhor. Eu não sou contra, meus irmãos, eu sou totalmente a favor de você estudar, eu sou totalmente a favor. É o Senhor. Mas para muitos... Hotel Três Coqueiros, ali em Cabriúva. Pastor Walter Rodrigues, o apóstolo, estava tendo uma visão, não sei quantos estavam nesse retiro. E ele disse que via assim, os demônios. O senhor estava, pastor Celso? Oi? E eu me lembro como fosse hoje. Ele disse que via como fosse uma redoma sobre aquele hotel. Era um hotel fazenda. E os demônios batiam naquilo e voltavam, querendo entrar, meus irmãos. Foi um retiro maravilhoso. Meus irmãos, Deus usou dele para trazer uma palavra, que as vidas Deus ia dar dom de línguas. É assim a nossa vida quando estamos com Deus. A Bíblia diz assim, meus irmãos, que o inimigo não toca. Não toca. Mas quando eu saio, quando eu deixo as coisas entrar, meus irmãos, eu torno a ser uma pessoa vulnerável. Quando, meus irmãos, eu coloco ali a minha vida, meus irmãos, eu estou ali abrindo para que o inimigo possa me tocar. Eu estou abrindo para que o inimigo possa fazer. Quando o povo de Israel saiu, meus irmãos, do Egito,
Eles podiam traçar uma linha reta, direto a Cades Barneia. Meus irmãos, ali, fácil. E Deus levou, meus irmãos, pelo caminho do mar, de frente, meus irmãos, numa peregrinação bem maior, para lhes dar uma experiência, para lhes dar um nome. Eu tenho falado na igreja, nas tuas lutas, na forma com que você age, na forma com que você reage, na forma como você anda com Deus. Talvez você fale assim, porque tudo para mim é difícil, porque não foi mais fácil. Deus está te dando um nome. Vão falar bem de você. Quando eles chegam lá, meus irmãos, nas campinas de Moabe, já chegou a fama. Então, meus irmãos, arregimenta Balaão para poder falar mal deles, para poder amaldiçoá-los, e Balaão os abençoa. E o rei vai lá e paga ele, mas eu paguei você para você falar, para você amaldiçoar eles. Aí ele, ter Deus, meus irmãos, aí é algo muito vago. Eu preciso andar com Deus. E aí, meus irmãos, fez o quê? Quando nós deixamos as coisas entrarem, automaticamente você passa a ser. Mas pastor, para todo mundo pode ser que não, mas para você sim. Por isso você é cobrado, por isso é necessário. Mas tem, meus irmãos, se nós tivermos sozinhos, tem muitos para querer destruir. E eu sempre falo, abre uma brecha desse tamanho. E o diabo abre uma avenida na tua vida. E o diabo abre uma avenida. E nós precisamos entender que ele tem um chamado. Começa a dar errado. Eu saí, desconectei, começa a dar errado. Jesus estava passando, meus irmãos, em Betânia, vai lá na casa do seu amigo chamado Lázaro, está lá a sua conectada. Mas, pastor, é necessário também. Meus irmãos, a grande verdade é que nós queremos dar desculpa para Deus, né? Aquele que nos criou, aquele que sabe daquilo que nós precisamos, sabe como é que dá certo. Se tem algo atual, maravilhoso, chama-se Bíblia. Que funciona, como disse o pastor Celso, é Bíblia. Mas nós queremos dar desculpa, então, Marta olha para Maria, aos pés, olha para Jesus e diz assim, Senhor, manda elas vir me ajudar. Olha aí a situação. Jesus olha para ela e diz assim, estás afadigada com muitas coisas, mas uma só é importante. E Maria escolheu a melhor parte. Meus irmãos, eu não estou dizendo que nós não vamos estudar, trabalhar, crescer, progredir. Meus irmãos, não estou dizendo nada disso. O pastor Celso falou isso maravilhosamente bem. Mas sem Deus, sem a melhor parte, a melhor parte, meus irmãos, nada vai ser em vão. Salmo 127. Abram lá. Vamos ler? Deus não é contra o trabalho, meus irmãos. Dá a impressão aqui que nós temos que ficar enfurnados dentro de uma igreja, meus irmãos orando. E, meus irmãos, o que está dizendo aqui é que sem Deus nada podeis fazer. Vamos ler juntos? Começa lá alguém lá. Não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Sem não guardar a cidade. Pastor, eu tenho necessidades, Deus sabe do que eu preciso, e há uma hora para Deus cumprir. É Deus que inclina o coração do rei. É Deus prestar vestibular, não. Eu vou fazer essa obra. Meus irmãos trabalhavam muito, meus irmãos faziam hora extra, cansado, meus irmãos, mas não. Eu fui muito abençoado. Eu nem precisava fazer faculdade, nem precisava. Eu não estou fazendo faculdade por causa de melhoria.
nada, não estou fazendo por causa de nada disso. Deus, é como se Deus falasse assim, agora eu vou fazer só porque um dia você deposita. Estamos escolhendo a pior. Quantos minutos eu tenho? Eu estou sem óculos. Tem 18. E contra isso, mas sem Deus não adianta eu fazer nada, não adianta eu me esforçar, porque Ele é o centro da minha vida. E escolher a melhor parte quer dizer que eu vou fazer todas essas coisas, mas Deus é o primeiro das minhas escolhas. Deus é o primeiro. Eu tenho que parar de ir com a multidão e eu tenho que aprender a ter a responsabilidade de assumir o sucesso da minha vida vai ser das minhas escolhas. Não é, meus irmãos, do que Deus planejou para você, das tuas escolhas. Porque Deus planejou bem para todos, mas as pessoas escolhem o mal. Então não adianta Deus ser bom e escolher o bem, planejar o bem, quando eu escolho o mal. As minhas escolhas precisam ser certas. Começa a dar errado. Mas eu vou dar um jeito, pastor. Está dando errado, mas eu vou dar um jeito. Eu vou arrumar um emprego, meus irmãos, e começa a perecer. E ele vai fazer o quê, meus irmãos? Apacentar porcos. Chega ao ponto tão, meus irmãos, tão crítico, que ele deseja uma migalha. Pastor, eu não queria muito. Eu me lembro, antes de estar na presença do Senhor, talvez uma migalha. Eu não tenho essa migalha. Eu queria um pouco. Querido, Deus quer muito para você. E eu louvo a Deus que Deus não nos deixa os filhos interter com migalha. Deus não vai deixar você se interter com migalha. Por quê, pastor? Mas eu quero uma migalha. Querido, porque Deus tem o melhor para você na presença dEle. Então vai precisar dar tudo errado. Vai precisar por quê? Porque Deus tem um plano melhor. Deus tem algo mais excelente. E Ele não vai deixar dar certo. Oh, glória. Porque Ele tem um plano, um projeto. Isso chama-se amor. Pastor, eu vim pela dor. Não, querido, é o amor de Deus. Nós somos filhos do amor. Nós somos filhos, meus irmãos, desse amor imensurável que enche o nosso coração, que vai nos buscar lá, meus irmãos, e nos dá algo que não se sonha. Salmo 126 diz assim, vamos lá, vamos ler? Oi? Está do lado, vamos lá. Versículo 1, vamos lá? Meus irmãos, olha que maravilha. Por que Deus não os deixou lá? Neemias estava bem. As pessoas estavam bem. Por que não ficaram lá, na Babilônia, no reino Medo-Persa? Meus irmãos, por quê? Porque Deus tem algo na presença dEle. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, os que voltaram, então nós estávamos como que sonhos, extasiados, maravilhados. Querido, isso é a porção de Deus para a nossa vida. Nós precisamos voltar. Pastor, mas não vai dar certo? Não vai. Porque Deus tem um plano para você. Deus tem um plano. Um dia, Deus falou comigo as características da esposa que eu ia casar. Ele já tinha separado. Feio que uma maravilha. E nós fizemos 20 anos de casados, agora dia 27 de janeiro. De uma história maravilhosa. E eu louvo a Deus, eu falo isso para ela todo dia. Da honra que é caminhar com aquela que Deus escolheu para mim. E me deu a graça de poder caminhar esses 20 anos e Deus nos dê a graça de viver muitos anos, né? Casar nossas filhas. Nós estamos recebendo propostas, viu, meus irmãos? Somos exigentes. Estamos recebendo, trouxemos elas aqui. Essa parte pula.
Deus tem algo especial para a tua vida. Não vai dar certo. Olha, então, eu estou desconectado, eu vou lá. Então ele fez o quê, meus irmãos? Ele caiu em si. Eu vou voltar. Eu saí. Eu entendi isso. Tudo está dando errado porque eu desconectei. Tudo está dando errado porque eu saí. Eu deixei as coisas entrarem. Mas ninguém me cobrou. Mas, querido, você é responsável pela tua vida. Você é responsável. E não adianta pensar que cobrança muda alguém, porque não muda. Você precisa cair em si. E você precisa parar de pensar que alguém vai ter que te cobrar para você sair das coisas erradas, para você parar de se desconectar, para você pensar que ninguém está vendo. Há um Deus que quer te abençoar. E se você não estiver na presença dele, não vai dar certo. Tem uma hora que nós precisamos cair em si. Então ele fez o quê, meus irmãos? Ele caiu em si. O problema das igrejas hoje, meus irmãos, e eu vou falar isso com autoridade diante de Deus, é que o homem é o centro da igreja. Todo o trabalho da igreja é para massagear o ego de pessoas que estão erradas. E a pessoa hoje, meus irmãos, as igrejas estão cheias de pessoas erradas, que postam, meus irmãos, as fotos no mesmo Facebook, no mesmo Instagram, da bebida, do barzinho, do não sei o quê, e da igreja. Lá em Sorocaba, meus irmãos, eu não sei se isso acontece em Suzano e em Melino, mas em Sorocaba, eu vou dizer, as igrejas estão tão contaminadas, que não tem se vergonha mais. Nós precisamos sentir vergonha. O pecado tem que trazer constrangimento. Eu errei. Eu fiz mal. Ele pode não me aceitar mais. Ele pode não me querer mais. É assim ou não é? Meus irmãos, tem erros que não voltam atrás. Tem coisas que você pode andar diante de Deus, mas não vai voltar. Eu vou falar uma coisa para você. Em nome de Jesus. A igreja está cheia de pessoas frustradas, que viveram a vida inteira desconectadas, e o único lugar que vão ouvir palavras consoladoras é na igreja. Então estão na igreja porque não conseguem enfrentar a consequência de ter vivido uma vida inteira longe, e a vida está totalmente errada, totalmente desgraçada, totalmente arruinada, e Deus não vai poder fazer nada para ela dentro da igreja. Isso é grave. A pessoa está dentro da igreja, você chora por ela, você ora por ela, e Deus fala assim: ela semeou isso a vida inteira. Durante toda a vida dela, ela andou desconectada. Todas as escolhas dela foram isso. Não tem o que fazer. Não tem. Porque, meus irmãos, foi a vida inteira. E ela está lá não é porque quer estar lá, meus irmãos. É porque não quer aceitar, olhar. Chegou num ponto, meus irmãos, por ninguém. Não ora. Pensa o pastor ruim. Verdade? E não ora mesmo. Eu ensino a orar. Dobra o teu joelho e ora. Ensina o caminho. Sei que tem que ir. Eu não posso fazer nada por você. Você tem que fazer por você. E nós precisamos começar a sentir que aquilo que eu estou fazendo pode ter consequências ruins. E eu preciso, a Bíblia diz assim, lá no Eclesiastes capítulo 12, lembra-te do teu Criador. Meus irmãos, eu louvo a Deus que Deus me chamou, eu já não aguentava o peso de uma vida totalmente arrebentada, de uma vida totalmente frustrada. Com 19 anos eu disse: eu preciso de Deus. Eu preciso cair em si, que a vida, meus irmãos, no mundo só tem um demônio para poder, nem bolota não dá. E eu preciso voltar, e eu fui sozinho, meus irmãos, peguei um ônibus, fui sozinho, fui bêbado, fui sozinho. Eu preciso sentir a culpa do que aquilo que eu estou fazendo é errado.
Eu preciso pensar que isso pode abrir uma brecha, meus irmãos, no mundo espiritual e trazer demônios, meus irmãos, que entram através daquelas coisas, quando eu estou desconectado. E esses demônios, eles trazem com eles as tranqueiras. Ah, pastor, eu vou lá, mas eu sou de Jesus. Eu vou pegar no rio Tietê, vou andar de fora a fora, vou sair limpinho, porque eu sou de Jesus. Não vai, meus irmãos, vai sair fedido, sujo, todo cheio de bactéria. Não vai sair limpo. Vai sair desconectado dentro da igreja. Dentro da igreja. Eu queria falar uma coisa para você. Cai em si. Sente. A Bíblia diz assim que o arrependimento, a obra do Espírito Santo de Deus, ela promove tristeza. Para trazer o quê? Um arrependimento. Porque Deus quer, meus irmãos, que eu me entristeça com aquilo. Mas, pastor, as igrejas hoje, eu sou o centro. Eu chego lá, eu estou tratado aqui, ó. Eu me sinto... Não, querido. Isso é um povo que te ama, que tem misericórdia, mas você não está lá em cima. Eu preciso cair em si e dizer para Pai, Pai, me dá um lugar de trabalhador. Eu não preciso ser filho mais não. Moveu-se de íntima compaixão. Eu vou falar uma coisa para você, talvez te choque o que eu vou falar. Jesus passou num tanque. A Bíblia diz que tinha um homem lá, se eu não estou enganado, 38 anos, jazia paralítico. E por que ele estava paralítico? Não, ele estava paralítico por causa de pecado. Por causa de erro. Jesus, depois de curá-lo, disse assim para ele assim, não peques mais para que suceda coisa pior. A impressão que aquela coisa que ele estava vivendo era uma desconexão que ele tinha feito. Grave. Não é regra. Isso é exceção. Isso é exceção da exceção, da exceção, da exceção. Se eu não fizer algo por esse homem, ele não vai sair daí. Ele não se levanta, ninguém o ajuda. Então Jesus pega ele, meus irmãos, e age com compaixão pela vida dele. Eu vou usar uma palavra aqui, dó. Dó. Isso não é uma obra legítima de Deus. Não é uma obra legítima de Deus. Mas é como se Deus desse para ele assim, estou te dando mais uma chance. Porque ele não assimilou o que ele tinha feito. E quando eu não assimilo o que eu tinha feito, e não chega uma redenção por causa de um conserto, eu posso tornar a fazer tudo de novo. Eu preciso ter, meus irmãos, um pesar, eu preciso ter uma culpa, eu preciso ter um sentimento de tristeza, para que eu possa não voltar mais para aquele vômito. A porca lavada voltou para o despojadeiro de lama, e o cão para o vômito, porque não foi ovelha. Meus irmãos, existe o caminho da ovelha, existe o caminho do cão, existe o caminho, meus irmãos, da porca. E hoje as igrejas estão fazendo o caminho da porca e do cão, e toda vez estão voltando para o vômito, porque não tiveram uma obra de transformação. Caí em si. E lá, meus irmãos, tem a sandália. Sandália é por causa do caminho. É por causa das mudanças de caminho. Eu queria mudar de vida quando estava no mundo. Eu dizia assim, não vou beber mais. Mas eu não tinha sandália. E daqui a pouco eu estava nos mesmos lugares. Quando Jesus me alcançou, Ele colocou nos meus pés uma sandália do Evangelho. Eu não voltei mais para lá. Eu não precisei mais de ir no bar. Eu não precisei mais de ir no clube. Eu não precisei mais.
que agora Ele mudou o meu caminho. Ele colocou um anel, meus irmãos, simbolizando uma aliança. E Ele fez meus irmãos, o cevado era algo, meus irmãos, quando eu lembro de cevado, eu lembro da minha avózinha, lá em Belo Horizonte. Meu paizinho ia para lá junto com a gente, e todo final de ano, passar férias em Belo Horizonte, 30 dias. E minha avózinha pegava um porco e começava a engordar o porco, para o Natal. Quando nós chegávamos lá, meus irmãos, o porco estava desse tamanho. Ele comia deitado, porque ele não conseguia levantar. Aí quando chegava lá o meu pai, minha avózinha gostava tanto do meu pai, e que pegava meus irmãos e ali, matava ali para poder se alegrar. E Deus me chamou para não me distrair. Deus me chamou com responsabilidade. Eu quero orar por você. Pai, somos responsáveis, Senhor, pelas nossas escolhas. E quantas das vezes somos iludidos quando vamos saindo da Tua presença. O salmista, ele disse assim: eu quase me desviei. Os meus pés quase se desviaram. Porque eu comecei a olhar. Eu comecei a ser enveredado. Eu comecei a ser iludido. Então eu vi o fim. Medo de gigante, não temos medo dos problemas, não temos medo das dificuldades, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Abençoa, prepara uma igreja, Senhor, capaz, Senhor amado, de ser, Pai querido, aí arregimentada para andar na Tua presença e viver o melhor dessa terra. Livra-nos, Senhor amado, de vivermos desconectados. Livra-nos, Senhor amado, de escolhermos o pior e sairmos da Tua presença, de vivermos na ilusão, Senhor amado, que o Senhor tem para nós bolotas, quando Tu tens para nós um pão maravilhoso e um céu. Enterterem na bolota, porque Tu não tens bolota para nós, Tu tens o pão. Abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade, a atenção. Acho que sobrou uns minutinhos ainda. Glória a Deus. Deus abençoe.